Você estudou ou leu alguma coisa sobre o Plano Cohen? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. O Plano Cohen foi um documento obtido pelo governo de Getúlio Vargas em setembro de 1937, informando que os comunistas preparavam a tomada de poder no Brasil. Esse suposto plano previa a mobilização de trabalhadores para que aderissem a uma greve geral, colocando incêndio em prédios públicos e até a eliminação física de autoridades que tentassem impedir a suposta revolta comunista. Segundo o governo, o plano teria sido elaborado pela Internacional Comunista. A alta cúpula militar da época apresentou o Plano Cohen e logo em seguida o documento foi divulgado pela imprensa, gerando comoção em toda a sociedade brasileira. Vargas se utilizou disso para articular o cancelamento das eleições presidenciais previstas para janeiro de 1938 e dessa forma continuar no governo. Mas vamos às origens do Plano Cohen. A década de 1930 foi marcada pelo acirramento ideológico entre nazifascistas e comunistas. Do debate de ideia passou-se para o confronto físico e armado, iniciado na Europa e espalhada para outros países como o Brasil. Grupos se formaram inspirados nessas duas ideologias. Esse é o caso no Brasil da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, pelo lado comunista, que foi criado em março de 1935 com o objetivo de combater o fascismo e o imperialismo, e da Ação Integralista Brasileira, a AIB, que foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico de extrema direita. Vamos a uma curiosidade. Mas você sabe o que é nazifascismo? O nazismo e o fascismo são doutrinas políticas de caráter totalitário, ou seja, o Estado e o seu líder ocupam o lugar central do regime. Mas voltemos. Desde a promulgação da Constituição de 1934, Getúlio Vargas externava a sua preocupação com a fragilidade na legislação para coibir os confrontos ideológicos e manter a ordem social. No ano seguinte, 1935, nasceu a Intentona Comunista no Rio de Janeiro e em Natal, um levante armado organizado pela ANL para derrubar Vargas do poder e instalar um governo comunista no Brasil que vimos no vídeo passado. Porém, as tropas governistas derrotaram os revoltosos, como foi dito. Vale dizer que uma das razões dos trabalhadores não aderirem à causa comunista se deu em razão dos direitos trabalhistas concedidos pelo governo. Em 1937, o mandato presidencial de Vargas terminava e se preparavam as eleições presidenciais. Os pretendentes ao cargo já se organizavam para fazer a campanha eleitoral. Porém, Vargas, que chegou ao poder logo após a vitória da Revolução de 1930, demonstrava seu interesse em se manter na presidência, mas não tinha ainda justificativas para convencer a população da necessidade disso. Seu plano continuista esbarrava na resistência de alguns governadores, como José Antônio Flores da Cunha, ou simplesmente Flores da Cunha, governador do Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas, então presidente, usou o Plano Cohen como justificativa para um golpe de Estado que impôs a ditadura do Estado Novo a partir de 10 de novembro de 1937. No mesmo dia do golpe, o Congresso foi fechado, os partidos políticos extintos e as liberdades individuais suspensas. Além disso, a Constituição de 1934 foi anulada e outra carta foi outorgada. A Constituição de 1937, escrita pelo jurista Francisco Luiz da Silva Campos, ou simplesmente Francisco Campos, concedia a Vargas amplos poderes para governar o Brasil. Sem o legislativo, o próprio presidente fazia as leis.
Vale registrar o exposto no preâmbulo da Carta de 1937, abre aspas, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes e da extremação de conflitos ideológicos tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em termos de violência, colocando a nação sob a funesta iminência da guerra civil. Atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente. Atendendo sob as instituições anteriores não dispunha o Estado de meios normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo. Sem o apoio das Forças Armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçavam a nossa unidade, e da rapidez com que se vem processando a decomposição das nossas instituições civis e políticas. Fecha aspas. Nota-se que a participação das Forças Armadas no golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas e as intenções da Constituição de 1937 se justificavam na tentativa dos comunistas de tomarem o poder. A instalação de uma ditadura no Brasil, isto é, a concentração de poderes na presidência da República, tinha como argumento a manutenção da ordem nacional e o combate ao comunismo. Mas vamos à revelação da farsa. Em 1945, a ditadura do Estado Novo perdia força e a censura não estava tão atuante. O general Góes Monteiro, ou Pedro Aurélio de Góes Monteiro, aproveitando a crise da ditadura varguista e com 8 anos de atraso, revelou que o Plano Cohen era uma farsa. Segundo ele, quem entregou o documento para o Estado-Maior do Exército foi o capitão Olímpio Mourão, que era chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileira. Mourão reconheceu a falsidade do plano, que era de uso restrito à AIB. O capitão acusou Góes Monteiro de usar o plano de forma indevida e que não acusou a farsa antes por causa da disciplina militar, isto é, ele não poderia questionar as ações dos seus superiores hierárquicos. Com a revelação da farsa e o envolvimento da AIB, Plínio Salgado, seu maior chefe, pronunciou-se sobre o Plano Cohen, afirmando que não denunciou a falsidade do documento para que as Forças Armadas não fossem desmoralizadas. Uma curiosidade, o documento que ficou conhecido como Plano Cohen foi assinado por nome Cohen em referência ao líder comunista Béla Kun, que governara a Hungria entre março e julho de 1919. Inicialmente o documento foi assinado Béla Kun, mas depois foi modificado pela Béla Cohen, pois um dos líderes da ação integralista costumava referir-se ao líder húngaro como Béla Cohen. Além da referência ao comunismo, esse nome foi escolhido por sua evidente origem judia, em consonância com os valores racista, nazifascista que se encontravam em ascensão. Por fim, o documento foi assinado apenas com o nome Cohen por conta de um erro de datilografia. Voltando a novembro de 1937, quando o plano foi utilizado para justificar o golpe de Getúlio Vargas, Plínio Salgado era candidato presidencial e abriu mão de sua candidatura para apoiar a ditadura do Estado Novo. Mas analisando com bons olhos, o documento, apesar da sua farsa, serviu de pretexto para Vargas conseguir o apoio da população ao seu projeto continuista de poder, bem como a aliança com as Forças Armadas, e nos salvou mais uma vez do comunismo. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.